No vídeo de hoje, nós vamos considerar o produto escalar entre vetores no R2 e no R3. Veremos as suas propriedades, a sua interpretação geométrica e também algumas condições que são bastante importantes, que são as condições de ortogonalidade entre vetores. Para o próximo vídeo, nós veremos a projeção, a definição de produto vetorial e suas propriedades e algumas aplicações de produto misto. Então, vamos lá, pessoal. Só para lembrar que o material dessa aula de hoje, os slides estão baseados no capítulo 3 do nosso livro Texto Geometria Analítica, do Steinbruch e do Winterly. Bom, então só para a gente lembrar, a decomposição de um vetor no R2, quando você considera a base canônica definida pelos vetores i de coordenadas 1, 0 e o vetor j de coordenadas 0, 1, então o vetor sempre poderá ser decomposto como uma componente na direção do vetor i e uma componente do vetor na direção do vetor j, ou seja, a gente sempre tem a componente no eixo x e a componente no eixo x. No eixo y. Então, isso aqui é o que a gente chama de decomposição de um vetor no R2. Então, ele está decomposto na coordenada do eixo x e na coordenada do eixo y. E a gente viu que a partir dessa base canônica, a gente sempre pode considerar um vetor qualquer pela sua expressão analítica, onde ele é dado pelas coordenadas x, y. E esse vetor, ele é, então, considerado a partir do ponto 0, 0, a origem até a coordenada x, y. Então, isso aqui define um vetor v qualquer, tá? Da mesma forma, no R3, a gente também tem a decomposição do vetor no R3 com componente x, y, z e sua expressão analítica v igual a x, y, z, quando a gente considera a base canônica no R3, definida pelos vetores i, j, k, onde o vetor i é o vetor 1, 0, 0, o vetor j é o vetor 0, 1, 0 e o vetor k é o vetor 0, 0, 1. Tá? Então, a gente não pode esquecer essa expressão, essas expressões analíticas para vetores no R2 e no R3, e a partir de agora a gente praticamente só vai usar essas expressões, essas representações para tratar os vetores. Então, vamos lá passar para a nossa definição de produto escalar. Então, vou considerar aqui dois vetores quaisquer, o vetor u de componente x1 e y1 e o vetor v de componente x2 e y2. Então, observem que eu estou considerando vetores no R2, portanto, essa definição de produto escalar é para vetores no R2. Depois a gente faz a definição para o R3 também. Então, o produto escalar, ou também conhecido como produto interno, entre os vetores u e v, e nós vamos utilizar essa notação aqui, u, né, o vetor u, ponto, o vetor v. Então, observem que esse ponto aqui está indicando, então, o produto interno ou produto escalar entre os vetores u e v. Isso aqui resulta no número real obtido pela soma do produto das multiplicações das respectivas componentes. Então, observem que eu estou multiplicando a componente x do primeiro vetor com a componente em x do segundo vetor, ou seja, x1 vezes o x2, somando o produto das componentes das segundas coordenadas, ou seja, y1, que é a componente em y do primeiro vetor, vezes o y2, que é a componente em y do segundo vetor. Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de produto escalar. Então, eu peço que vocês se atentem ao nome produto escalar, porque como o próprio nome diz, o produto escalar é um número, não é um vetor. Então, você está multiplicando um vetor por outro, e o resultado é numérico, é um número real. Já veremos um exemplo, tá? Então, em alguns livros também vocês vão observar que pode aparecer, ao invés da notação u vezes v ou u.v, vai aparecer essa notação aqui, tá? Então, você tem aqui um sinal de menor, u, vírgula, v e o sinal de maior, ou seja, tá entre esses símbolos aqui. Então, você lê o escalar v. Então, se você ver essa notação em algum livro texto, você vai entender que é o produto escalar entre u e v, e é dado da mesma forma. Então, é o produto das componentes somadas, tá bom?
Então, como eu disse, não esqueçam que esse resultado é numérico, por isso se chama produto escalar. Então, vamos ver um exemplo. Nós vamos considerar aqui, no nosso exemplo 1, o vetor U no R2 de componentes 3 e menos 5, e o vetor V também no R2 de componentes 4 e menos 2. Então, observem que para fazer produto entre vetores, eles precisam ter a mesma dimensão, devem estar no mesmo espaço. Então, eu estou considerando aqui dois vetores do R2. Então, a gente acabou de definir que o produto escalar entre U e V é dado pela soma do produto das respectivas componentes. Então, aplicando essa definição aos vetores U e V aqui apresentados, então a gente tem que, então eu vou fazer a componente em x do primeiro vetor vezes a componente em x do segundo vetor, portanto, 3 vezes 4, somado a componente em y do primeiro vetor vezes a componente em y do segundo vetor, ou seja, menos 5 vezes menos 2. Portanto, o escalar V é 3 vezes 4 mais menos 5 vezes o menos 2, que após efetuar esses cálculos aqui, a gente resulta então que o produto escalar entre U e V é igual a 22. Então, observem que resultou em um número, certo? Então, o produto escalar vai ser sempre um número e não um vetor. Da mesma forma, a gente pode definir, então, no R3, considerando agora, obviamente, um vetor de 3 componentes, né? Vou chamar aqui o vetor U x1, y1, z1, e o vetor V x2, y2 e z2. Faltou uma vírgula aqui, já vou acrescentar. Na verdade, ela está ali, mas eu acho que ela está... Não dá para ver. Vamos ver. Ela tá aqui embaixo. Ficou ruim a anotação, mas tudo bem, não consegui acertar. Vamos deixar assim mesmo, tá? Então, o escalar V vai ser, então, somado x1 vezes x2, y1 vezes o y2 e z1 vezes o z2. Observem que também no R3 o produto escalar, ele é um número. Vejamos um exemplo. Então, vamos considerar agora que o nosso U é o vetor 3 menos 5 e 2, de 3 componentes. O vetor V, 4 menos 2 e 1, também de 3 componentes. Qual é o valor de U escalar V? Então, acabamos de verificar que U escalar V é x1 vezes x2, mais y1 vezes y2, mais z1 vezes z2, onde x1 é 3, y1 é menos 5, e z1 é 2, x2 é 4, y2 é menos 2, e z2 é igual a 1. Então, substituindo esses valores, nós teremos, então, que o escalar V é 3 vezes 4, mais menos 5 vezes menos 2, mais 2 vezes 1, que após efetuarmos os cálculos, resulta, então, que o escalar V é igual a 24. Novamente, obtemos um número, tá bom? Bom, agora vamos considerar essa aplicação aqui. Então, eu vou considerar que o meu vetor U, ele é dado por 4, alfa e menos 1. O meu vetor V é igual a alfa, 2 e 3, onde alfa é um número real qualquer que eu ainda não conheço. Então, nós vamos considerar dois pontos, o ponto A e o ponto B, onde o ponto A tem componentes 4, menos 1 e 2, e o ponto B possui componentes 3, 2 e menos 1. Eu quero determinar qual é o valor dessa constante alfa aqui que eu ainda não conheço, de tal forma que vale essa relação aqui vetorial, ou seja, o escalar V mais BA é igual a 5. Então, a gente tem aqui um vetor definido por dois pontos, somado com outro vetor, o resultado disso aqui é um vetor. Então, escalar com o vetor U, então a gente tem aqui, o resultado vai ser numérico. Então, vamos aplicar essa definição aqui, certo? Vamos substituir o valor U, o vetor V e o vetor BA nessa expressão. A gente trabalha essa expressão até encontrar o valor de alfa que satisfaz essa relação de igualdade. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que para determinar o vetor definido por BA, ele é ponto final menos inicial. Então, BA vai ser igual a A menos B, que fazendo aqui A menos B vai ficar 4 menos 3, menos 1 menos 2 e 2 menos 1. Portanto, o vetor BA
é dado por 1 menos 3 e 3. Então, agora a gente já pode substituir e fazer V mais BA, ou já substituir diretamente ali, tá bom? Então, a gente vai substituir nessa expressão agora o valor de BA que a gente acabou de determinar. Então, eu vou substituir também o U, que é 4 alfa e menos 1 nessa expressão. Vou substituir também o V, que é alfa, 2 e 3, e o vetor BA que a gente acabou de calcular, que é 1 menos 3 e 5. Então, observem que a gente tem aqui um produto escalar e uma soma aqui dentro. Então, primeiro, nós vamos efetuar essa soma para depois fazer o produto escalar, tá bom? Vamos resolver aqui dentro do parênteses primeiro. Então, a gente já aprendeu que para fazer soma de dois vetores, basta somar componente a componente. Portanto, isso aqui vai ficar, vou copiar o primeiro vetor, 4 alfa e menos 1, escalar, e vou resolver aqui dentro. Então, aqui vai ficar alfa mais 1, alfa mais 1. 2 menos 3 dá menos 1, e 3 mais 3, o resultado é 6. Tudo isso aqui igual a 5. Agora eu vou aplicar a definição de produto escalar que a gente acabou de aprender com vetores no R3. Então, isso aqui vai ser o produto de 4 vezes alfa mais 1, alfa vezes menos 1 e menos 1 vezes 6, certo? Então, aplicando essa definição, agora eu desenvolvo esse produto aqui, posso fazer essa distributiva aqui à direita, faço aqui e faço a operação resultante. Portanto, aqui vai ficar 4 alfa mais 4, menos alfa, menos 6 igual a 5. Então, eu vou passar tudo que não tem alfa para o outro lado, 4 alfa menos alfa vai resultar em 3 alfa, portanto, o nosso valor de alfa é igual a 7 dividido por 3. Que substituindo, então, no vetor U e no vetor V, vai resultar, então, no vetor 4, 7 terços e menos 1, e 7 terços, 2, 2 e 3. Tá bom? Então, agora basta substituir aqui que você tem a expressão de U e de V, né? Então, se vocês observarem aqui, a gente usou algumas propriedades aqui para efetuar esse cálculo envolvendo o produto escalar, em que a gente resolveu dentro do parênteses aqui primeiro. Mas será que eu poderia fazer a distributiva aqui, antes de resolver essa soma? Sim, né? Vou colocar essas propriedades que vocês vão observar que, de fato, isso pode acontecer. Então, a primeira propriedade do produto escalar, ela diz o seguinte: o produto escalar entre o U e o mesmo vai ser sempre maior ou igual a zero, né? Observem que você vai ter o produto de xi por xi vai dar xi ao quadrado, y ao quadrado, zi ao quadrado. Então, você vai estar somando quadrados de termos, portanto, isso nunca vai ser negativo. Então, isso é fácil de entender o porquê que é sempre maior ou igual a zero. E, na verdade, ele só vai ser zero quando os próprios componentes do vetor ser zero, porque você vai estar xi ao quadrado, mais y ao quadrado, mais zi ao quadrado. Então, isso só é zero quando o próprio xi, o próprio y e o próprio zi também é zero. Ou seja, se o u é o vetor nulo, tá? Então, a propriedade diz que o produto escalar do vetor por ele mesmo é sempre não negativo e só vai se anular quando o próprio vetor é o vetor nulo. Nós temos também a comutatividade da multiplicação de vetores, o produto escalar de vetores é comutativo, ou seja, tanto faz você fazer o U escalar V ou o V escalar U, o resultado vai ser o mesmo, né? Isso é fácil de observar também, porque você está fazendo xi vezes yi, que é produto de números reais que vale a comutatividade yi vezes xi. Então, isso também é fácil de observar. Nós temos também que vale a distributiva em relação à adição de vetores, que foi, na verdade, o que a gente não usou no exemplo anterior, a gente fez a soma primeiro, tá? Então, mas se você não quiser fazer a soma e fazer a distribuição do produto aqui, isso pode, tá bom? Então, U escalar V mais W é a mesma coisa que U escalar V mais U escalar W. Então, eu fiz a distributiva aqui dentro com relação à soma. Ela vale também com relação à multiplicação de vetores, a multiplicação por escalar, tá? Nessa propriedade aqui, por exemplo, a gente tem que MU escalar V vale essa associatividade aqui. Então, tanto faz eu multiplicar o primeiro vetor, depois o resultado multiplicar pelo segundo vetor, ou multiplico os dois vetores primeiro e o resultado multiplico pelo escalar, ou eu multiplico o escalar, o número pelo segundo vetor e o resultado eu faço escalar com o primeiro vetor. Então, você pode efetuar à vontade aqui essa associatividade.
A última propriedade é uma propriedade que você vai utilizar bastante em alguns exercícios lá na frente. Então, eu peço a atenção de vocês para a propriedade 5, anotem aí para vocês irem aprendendo essa relação, é que diz o seguinte: o U escalar U é a mesma coisa que o módulo de U ao quadrado, tá bom? Isso daqui é fácil de verificar. Porque quando você vai fazer o U escalar U, ele vai ser x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais y2 ao quadrado, mais o z2 ao quadrado, tá? E a gente pode observar aqui, ó, por exemplo, se eu considerar que V é igual a xyz, né, um vetor no R3, a gente já viu que o módulo de V é representado dessa forma, barrinha vertical V, né? E o módulo de V, a gente já aprendeu que ele é raiz quadrada da soma do quadrado das componentes, certo? Ou seja, quando eu faço U escalar U, eu vou obter x vezes x ao quadrado, mais y vezes y ao quadrado, mais z vezes z ao quadrado. Ou seja, nada mais é que o módulo do produto escalar, certo? Então, V escalar V é a mesma coisa que, dentro da raiz, é a mesma coisa que o módulo, tá bom? Então, se você calcular aqui esse produto escalar do vetor por ele mesmo, eu chamei o vetor de x, y, z, mas eu poderia ter chamado x1, y1, z1, tanto faz o nome que você der aqui, né? Então, quando você faz esse produto aqui, vai ficar x vezes x, que é x ao quadrado, mais y vezes y, que é y ao quadrado, mais z vezes z ao quadrado. Mas a gente viu que isso aqui é a definição de módulo do V, a gente aprendeu lá atrás, nos vídeos anteriores, tá? Então, essa interpretação aqui, ela é bastante importante. Então, se você elevar ao quadrado dos dois lados aqui nessa relação, você obtém, então, que módulo de V ao quadrado vai ser o escalar de U por V, né? Basta extrair, elevar ao quadrado dos dois lados essa relação aqui, tá? Então, vale aquela propriedade número 5, certo? Então, quando você eleva ao quadrado dos dois lados, você tem, então, que módulo de V ao quadrado é x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ora, mas isso daqui é o produto escalar de U, de V por V, nesse caso, tá? Então, vale essa relação aqui, certo? Eu posso até escrever de novo aqui, ó, para deixar isso registrado, né? Então, isso daqui nada mais é que... Vou até copiar aqui, que fica mais fácil. Opa! Vou copiar aqui. Isso daqui nada mais é do que o V escalar V, tá bom? Então, vale essa relação aqui, tá? Então, o módulo de V ao quadrado é o produto escalar de V por V, tá? Então, observem, anotem essa expressão, porque vocês vão utilizar em alguns exercícios ali, alguns exemplos que a gente vai fazer aqui também, tá bom? Então, olha, eu vou deixar como exercício para vocês verificarem duas propriedades, que são duas propriedades importantes que a gente vai utilizar. Basta utilizar essa propriedade, tá? Utilizando essa propriedade aqui, essa definição de que V é módulo de V ao quadrado é V escalar V. Então, para desenvolver isso aqui, a dica que eu dou é o seguinte. Então, comecem do lado esquerdo, módulo de U mais V ao quadrado. Isso daqui vai ser o produto escalar disso aqui por isso aqui mesmo. Depois apliquem a distributivas, associativas e a comutatividade, porque o produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U, então você pode utilizar ali e acaba saindo essa relação. A mesma coisa para a diferença, tá? Então, nessa primeira propriedade aqui, módulo de U mais V escalar é módulo de U ao quadrado mais 2U escalar V mais módulo de V ao quadrado. É praticamente aquele produto notável que a gente tem de números reais, só que considerando o módulo dos vetores, tá? Então, esse resultado aqui é bastante importante e vai simplificar a resolução de vários exercícios, tanto para soma quanto para subtração. Eu peço que vocês também anotem isso aí no resumo de vocês, e tenha isso sempre à mão para facilitar os exercícios. Daqui um pouco a gente vai utilizar isso aqui, como vocês vão observar, tá bom? Então, olha, só para fazer uma aplicação daquele resultado ali que a gente acabou de colocar, vamos considerar que em algum exercício você tem a seguinte informação. Olha, o módulo de U é 2, o módulo de V é igual a 3,
Eu sei que o produto escalar entre U e V é igual a menos 3. Eu não sei qual é a cara do vetor U, eu não sei qual é a cara do vetor V. Eu quero que você determine para mim o módulo de U mais V sem conhecer o U e sem conhecer o V. Tá? Então, nesses tipos de exercícios, você pode fazer uso daquela expressão que a gente acabou de colocar. Então, a gente acabou de registrar aqui que módulo de U mais V ao quadrado é igual a módulo de U ao quadrado mais 2U escalar V mais módulo de V ao quadrado. Então, observem que eu tenho módulo de U, eu tenho U escalar V e eu tenho módulo de V. Eu não tenho módulo de U mais V, que é o que eu quero. Então, a gente vai trabalhar essa expressão aqui, depois a gente extrai a raiz quadrada aqui, tá bom? Então, aplicando aqui o módulo de U, que é 2, então isso aqui vai ficar 2 ao quadrado. O escalar V é menos 3, então vai ficar 2 vezes menos 3, mais o módulo de V era 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, a gente tem então que módulo de U mais V ao quadrado é 4 menos 6 mais 9, ou seja, módulo de U mais V ao quadrado é igual a 7. E agora você pode extrair a raiz. Lembrando que a raiz quadrada de um número é mais ou menos a raiz do número, tá? Quando você tem x ao quadrado, x é igual a mais ou menos a raiz de x. Só que como o módulo ele é a medida de comprimento de um vetor, ele não pode ser negativo, então a gente vai considerar aqui apenas a raiz quadrada positiva, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente obtém que módulo de U... eu esqueci de extrair o quadrado aqui, a professora copiou, colou. Deixa eu já arrumar isso aqui para ficar certinho, ó. Já tiro esse quadrado aqui, tá bom? Portanto, a gente obtém aqui que o módulo de U mais V nesse exercício é igual a... Copiei igual 2 vezes, é igual a raiz de 7, tá bom? Tá, então agora a gente passa para o próximo exemplo. O nosso próximo exemplo, ele fala o seguinte, considerando o vetor V, como que eu quero determinar, considerando V o versor de um vetor U dado, como determinar esse versor? A gente definiu em algumas aulas que o versor de um vetor, ele é um vetor que tem mesma direção, mesmo sentido, só que ele tem comprimento unitário, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que, a partir do vetor U, determinar quem é o seu versor, que eu vou chamar de V. Então, o que a gente pode fazer aqui nesse caso é calcular o módulo do vetor U, e o vetor V vai ser, então, a divisão desse escalar módulo de U por V, tá bom? Então, vamos calcular primeiro o módulo de U. A gente lembra que o módulo de U é a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Portanto, vai ficar 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, mais o menos 2 ao quadrado, que isso aqui vai dar a raiz de 9, que é 3. Então, a gente já sabe que o módulo de U é igual a 3. Então, o meu vetor V, ele vai ser o seguinte, eu vou tomar o meu vetor U e vou dividir pelo módulo de U, ou seja, eu tenho, lembrando que o módulo de U é um número, colocando aqui em evidência, já fazendo a substituição que o módulo de U a gente acabou de calcular, que é 3, então, eu vou fazer o meu vetor V como sendo 1/3 vezes o meu vetor U. A gente já acabou de aprender que a multiplicação por um número real multiplicada por um vetor é fazer o produto componente a componente. Portanto, o meu vetor V, que é o versor de U, é dado por 2/3, menos 1/3 e menos 2/3. Para verificar que, de fato, esse vetor aqui é um versor, eu preciso verificar duas coisas. Ele é um múltiplo de V? Sim, ele é um múltiplo de V. Eu fiz a multiplicação por 1/3, que é positivo. Então, eu preservei o sentido, tá bom? Então, ele tem o mesmo sentido de V e a mesma direção de V. Então, agora só falta verificar se ele tem módulo 1. Então, eu vou calcular o módulo de V.
Deve ter, né? Porque eu já dividi pelo módulo de U, né? Então, isso daqui foi feito para compensar. Mas vamos verificar se isso de fato é verdade. Então, o nosso vetor V é dado por essa expressão aqui. Para calcular o seu módulo, então, eu vou extrair a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas componentes. Estou calculando o módulo desse vetor. Né? Então, isso daqui vai ficar raiz quadrada de 2/3 ao quadrado, menos 1/3 ao quadrado, menos 2/3 ao quadrado, que vai dar raiz quadrada de 9 dividido por 9, que é igual a 1. Então, de fato, o vetor V é unitário também. Então, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e é unitário. Então, ele define um versor para o vetor U. Então, em alguns dos exercícios da lista, quando pedir para você, identifique o versor de um vetor dado, então é desse jeito que você vai fazer. Faz o módulo do vetor e multiplica o vetor pelo inverso do seu módulo, que aí você está fazendo que o módulo do vetor resultante é igual a 1. Então, você tem essa compensação aqui, tá bom? Agora, vamos fazer uma interpretação geométrica do produto escalar, que é uma interpretação bastante importante, que vocês vão observar, tá bom? Porque vai nos permitir resultar as condições de ortogonalidade que são bastante importantes, tá bom? Então, vamos lá. Então, só para lembrar, o ângulo entre dois vetores é sempre um ângulo entre 0 e 180 graus, certo? Então, a gente sempre considera o ângulo interno, sempre o menor ângulo, não o ângulo externo, tá bom? Então, não se esqueçam disso. E aí eu vou relembrar aqui também uma relação que a gente vai utilizar para deduzir a interpretação que eu vou colocar para vocês, tá? Então, lá pela lei dos cossenos, dado um triângulo qualquer de lados A, B e C, e ângulos alfa, beta e gama, então, a gente sabe que vale as relações A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado igual a menos 2 vezes BC cosseno do alfa. Então, vale a relação para o lado A. Vale a mesma relação referente ao lado B, agora considerando o ângulo beta. E também vale a mesma relação referente ao lado C, considerando agora o ângulo gama aqui. Então, a gente tem essas três relações aqui. Eu vou utilizar essa relação para fazer a análise da interpretação que eu vou apresentar para vocês agora. Então, vamos lá. Então, eu vou considerar dois vetores não nulos quaisquer, e θ vai ser o ângulo entre esses dois vetores. Então, dado um vetor U, dado um vetor V qualquer, e seja θ o ângulo entre esses dois vetores, tá? Então, a gente sempre consegue esse triângulo ABC, tá? Então, aqui eu tenho esse triângulo ABC. E eu vou aplicar a lei dos senos, a lei dos cossenos, na verdade, vou aplicar dos cossenos. A lei dos cossenos nesse triângulo aqui, considerando o vetor U menos V. Então, a gente observa que se a gente fizer esse paralelogramo aqui, a diagonal maior do paralelogramo, ela é a resultante U mais V, e a diagonal menor é a resultante U menos V. Tá? Então, a gente já sabe que esse ladinho aqui é o U menos V, tá bom? Então, considerando o ângulo θ, né? Então, o lado oposto aqui ao ângulo θ, ele tem comprimento U menos V, certo? Porque esse vetor aqui é o lado oposto ao ângulo θ. Então, aplicando a lei dos cossenos referente a esse ângulo θ aqui, então a gente tem que o módulo desse lado ao quadrado é igual módulo de U ao quadrado, mais o módulo do outro lado, que é o V ao quadrado, menos 2UV cosseno do ângulo, que nesse caso é o θ, tá? Então, eu estou considerando aqui a lei dos cossenos no vértice A, que tem comprimento lá de vetor módulo de U menos V. Então, a gente tem essa relação aqui, em que eu vou chamar de 1, tá bom? Então, essa relação aqui eu vou chamar de 1, certo? Mas, por uma propriedade que eu acabei de mostrar para vocês ainda há pouco, que eu deixei como exercício, a gente viu que módulo de U menos V ao quadrado é módulo de U ao quadrado menos 2U escalar V mais o módulo de V ao quadrado. A gente viu que para soma valeria também essa relação com a soma aqui no 2UV. E para subtração também vale essa relação.
Então, observem que na relação 1, a gente tem módulo de u menos v ao quadrado igual a essa expressão em vermelho. Na relação 2, a gente tem módulo de u menos v igual o módulo de u menos v ao quadrado igual a essa relação em vermelho. Então, observe que o lado esquerdo de 1 é igual ao lado esquerdo de 2. Então, essa parte de vermelho aqui do lado direito de 1 deve ser igual ao lado direito de 2. Ou seja, escrevendo, né, comparando essas duas relações, então a gente tem que módulo de u ao quadrado mais módulo de v ao quadrado menos 2u escalar v cosseno do ângulo é igual ao módulo de u ao quadrado menos 2uv mais módulo de v ao quadrado. Então, observem que eu tenho aqui fatores comuns, módulo de u e u quadrado, e módulo de v quadrado. Então, eu posso simplificar essas duas relações aqui, porque eu estou supondo que que u é diferente de zero e v também é diferente de zero, do vetor nulo. Aqui é o zero vetor nulo, não se esqueçam. Portanto, o módulo de u e de v é diferente de zero também, tá bom? Então, eu posso fazer essa simplificação aqui. E aí, a gente resulta, então, que sobrou que 2u escalar v, cosseno de θ, é 2u escalar v. Observem que ficou menos dos dois lados, eu já multipliquei a relação por menos 1 dos dois lados, então eu obtenho essa expressão aqui. Então, se u é diferente de zero e v é diferente de zero, do vetor nulo, eles têm módulo diferente de zero. A gente viu a propriedade que o módulo é sempre maior ou igual a zero. Tá bom? Então, eu posso dividir aqui por módulo de u e por módulo de v, e obtenho, então, que... na verdade, eu não vou dividir, vou deixar assim, tá? Depois eu vou dividir lá para determinar o cosseno no próximo slide, mas aqui eu vou deixar assim. Então, a gente tem essa relação, que é uma relação bastante importante, vocês vão precisar aprender essa relação, vão ter que decorar, basicamente, tá? Para não precisar fazer esse desenvolvimento dessa fórmula novamente. Então, anotem aí no resumo de vocês que u escalar v é módulo de u vezes módulo de v vezes o cosseno do ângulo. E essa relação aqui, ela vai ser útil agora para vocês determinarem o ângulo dos vetores, quando você conhece os vetores, porque você vai conseguir calcular o produto escalar, tá bom? Então, anotem essa relação. Né? Então, a gente tem aqui, olha, que u escalar v é módulo de u, módulo de v, vezes o cosseno do ângulo, onde o ângulo é dado, é o ângulo entre os dois vetores, essa relação aqui vocês vão estar utilizando, tá? Então, essa é a importância dessa relação. Então, olha, utilizando essa relação, eu vou colocar 3 interpretações interessantes aqui para vocês. Então, pensem comigo. Se u escalar v é módulo de u, módulo de v vezes cosseno do ângulo, você sabe que módulo de u é sempre maior ou igual que zero e o módulo de v também é maior ou igual que zero, tá? Se o u e o v forem estritamente positivos, então, se eu supor que u escalar v é estritamente positivo desse lado aqui, o módulo de u é estritamente positivo e o módulo de v também vai ser estritamente positivo, então o cosseno também vai ter que ser positivo, porque eu vou ter do lado esquerdo uma coisa positiva e um produto positivo lá do lado de lá. Então, o cosseno vai ter que ser positivo para poder essa afirmação ser verdadeira. Então, observem que onde que o cosseno é positivo? No primeiro quadrante, ou seja, de 0 a 90 graus ou de 0 a π sobre 2. Então, essa relação aqui, u escalar v é positivo, então você vai ter como consequência que o ângulo entre u e v é um ângulo agudo ou nulo, né, no caso. Porque o ângulo deles vai estar entre 0 e 90 graus. Então, observem que esse ângulo aqui, se u escalar v é um número positivo, é porque o ângulo entre u e v é agudo, ou seja, ele mora no primeiro quadrante, ele é menor que 90 graus, tá bom? A outra interpretação é quando o produto escalar é negativo, tá? Então, fazendo a mesma interpretação que a gente acabou de fazer, agora eu vou ter o produto escalar negativo de um lado, o módulo é positivo, então, para que isso aqui seja negativo do lado de lá, eu vou ter cosseno é negativo. Onde que o cosseno é negativo? No segundo quadrante, ou seja, o ângulo ele vai ter que ser
entre 90 e 180 graus, ou seja, eu estou com um ângulo obtuso ou um ângulo raso, tá? Então, se é positivo, o ângulo é agudo, e se o produto escalar é negativo, o ângulo é obtuso, maior que 90 graus, tá bom? Então, essa é a interpretação. E aí, por fim, a última que eu considero a mais importante, que é o que a gente acaba utilizando mais, é que se o produto escalar entre U e V é zero, então eu vou estar com zero igual aqui desse lado esquerdo da nossa relação, igual a essa expressão do lado de lá. Então, para essa expressão do lado de lá ser zero, eu vou ter que o cosseno também é zero, tá bom? Onde que o cosseno do ângulo é zero? O cosseno do ângulo é zero em π sobre 2, ou 90 graus, ou 270 no caso, mas a gente está considerando o ângulo no entre 0 e 180, então só vai sobrar o 90 graus, tá bom? Então, essa última relação aqui, ela traz uma interpretação interessante, que é o que a gente diz que é a condição de ortogonalidade. Se o produto escalar entre U e V é igual a zero, é porque o ângulo entre U e V é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, essa relação aqui, olha, agora sim eu passei a divisão que eu comentei ainda há pouco, tá? Então, para determinar um ângulo entre dois vetores, dado o vetor U, dado o vetor V, eu quero conhecer o seu ângulo, basta colocar a relação que cosseno de θ é igual a U escalar V dividido por módulo de U, módulo de V, desde que U é o vetor não nulo e o vetor V é o vetor não nulo também, porque eu vou fazer uma divisão aqui, eu não posso fazer a divisão por zero, tá bom? E aí, aplicando o cosseno inverso dos dois lados aqui, ou seja, eu posso ter, então, que θ é o arco cujo cosseno é dado por U escalar V dividido por módulo de U, módulo de V. Então, essa relação aqui vai ser bastante útil para a gente determinar o ângulo entre dois vetores, certo? E, como eu disse, a condição de ortogonalidade. Se U escalar V é igual a zero, é porque o ângulo entre U e V é um ângulo de 90 graus. E a gente utiliza essa notação aqui. Então, U é ortogonal a V, se e somente se U escalar V é igual a zero. Então, nesse caso, vale a ida e a volta. Tá? Se o ângulo é 90, o produto escalar é zero. E se o produto escalar é zero, o ângulo é 90. Então, é uma relação de C e somente C, ou seja, é uma condição necessária e também é uma condição suficiente. Gente, entendam, aprendam, decorem essa relação, porque essa relação vocês vão estar utilizando muito toda hora, tá bom? E lá na frente, em álgebra, vocês acabam utilizando também. Então, vamos partir agora para um exemplo. Vamos mostrar que o vetor U de componentes menos 2, 3 e menos 2, ele é um vetor ortogonal ao vetor V de componentes menos 1, 2 e 4. Então, o que a gente faz aqui nesse caso? Calcula o produto escalar desses dois vetores e mostra que esse produto escalar é zero. Se de fato for zero, então eles são de fato ortogonais. Então, vamos calcular o produto U escalar V fazendo menos 2 vezes menos 1, 3 vezes 2 e menos 2 vezes 4. Então, o resultado disso aqui é 2 mais 6 menos 8, que é zero. Portanto, a gente conclui que, de fato, U é ortogonal ao vetor V, tá? Então, vocês aprenderam uma maneira super fácil de verificar se os vetores são ortogonais, tá? Determinar o ângulo entre os vetores U e V. Então, nesse caso aqui, eu não sei o ângulo, tá? Então, aqui eu preciso aplicar aquela relação do cosseno que a gente acabou de ver. Então, primeiro, como eu vou precisar de U escalar V, eu vou calcular primeiro o U escalar V. Então, aplicando a definição de U escalar V, eu vou ter 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 2, mais 4 vezes 2, que o resultado é 9. Então, eu tenho que U escalar V é igual a 9. Eu também preciso do módulo de U, raiz quadrada da soma do quadrado das componentes, que vai dar raiz de 18. Também preciso do módulo de V, que é raiz quadrada da soma do quadrado das componentes, que resulta em raiz de 9, portanto, igual a 3. Eu vou deixar aqui na raiz porque eu preciso de módulo lá, tá bom? E aí, a gente aplica aquela expressão que a gente acabou de ver. Cosseno do ângulo é U escalar V, módulo de U, módulo de V. U escalar V, eu acabei de calcular aqui, é 9. Módulo de U é raiz de 18, módulo de U. Por isso que eu não extraí a raiz, porque eu ia precisar dele com a raiz, tá bom?
E o módulo de V, que é a raiz de 9. Então, após aplicar esses produtos e fazer as devidas simplificações, racionalizando aqui, a gente tem que cosseno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, agora a gente aplica o cosseno inverso, então a gente tem que o cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2, C e somente C, então o θ é o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2, ou seja, onde que o cosseno é raiz de 2 sobre 2? Em 45 graus. Lembrando que a gente está com o ângulo entre 0 e 180 graus, então a gente não precisa somar o κπ ou 2π ali, tá bom? Portanto, o θ é 45 graus. Então, observem que dados os vetores, para determinar o ângulo, aplica nessa fórmula, cosseno de θ é u escalar v, módulo de u, módulo de v, substitui o resultado do escalar v, substitui o resultado de módulo de u e substitui o resultado de módulo de v e aplica o cosseno inverso que você obtém o ângulo, então, para os dois vetores, tá? Então, a gente chega aqui ao fim da nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente continua com o produto vetorial, que vocês vão ver que, como o próprio nome diz, é vetor, não é número mais. E eu vou deixar esses exercícios aqui, de 1 a 5, em que a gente vai resolver esses exercícios no nosso próximo encontro síncrono. Então, tentem adiantar. No próximo encontro síncrono de quarta-feira, a gente resolve esses exemplos aqui. Então, no exemplo 1, sabendo-se que a distância entre os pontos A e B é 7, calcular o valor de M. No exercício 2 são dados 3 pontos para você mostrar que é um triângulo retângulo, então você vai ter que mostrar que um dos ângulos é reto, então vai utilizar a condição de ortogonalidade que a gente acabou de aprender. Determinar um vetor W que seja ortogonal ao vetor U, então a gente aprendeu agora também como que mostra, então vai resolver a equação produto escalar igual a 0 com os dois. Na questão 4 é dado o vetor U e fala que ele forma um ângulo de 60 graus com o vetor dado por AB, onde A e B são pontos dados, e o B tem uma componente variável M aqui, que é um número real. Então, para essa relação aqui ser válida, ou seja, o ângulo entre U e esse vetor V ser 60 graus, você precisa resolver a equação resultante para determinar o valor de M. E por fim, o exercício 5, dado que módulo de U é 4, módulo de V é 3 e o ângulo entre U e V é 60 graus, eu quero calcular módulo de U mais V, módulo de U menos V e o produto escalar de U mais V por U menos V. Então, observem que aqui vocês podem utilizar aquela expressão lá do quadrado que a gente acabou de ver para a soma, né? Aquele produto notável quase, né? Vou colocar produto notável entre aspas. Envolvendo o produto escalar, aqui a gente está considerando o módulo da soma e o módulo da diferença dos dois vetores, tá bom? Então, no próximo encontro síncrono, a gente finaliza esses 5 exemplos aqui. Obrigado por terem chegado até aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!